De estar na casa do Senhor. Muito obrigada por esta noite. Agora quero levar a Ti os pedidos dos irmãos que estão em cada coração. Cada um desejando a Ti, Senhor, diretamente, ó Deus. Tu sabes as necessidades, conheces os problemas e necessidades de cada um deles. Muito obrigada por tudo. Ser com decorrer ainda deste culto, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Ainda vamos ter a leitura bíblica, recitativo bíblico, que se encontra em Salmos 40, de 1 a 5. Mesmo assentado. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Senhor meu Deus, Tu nos fizeste muitas maravilhas, e Teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a Ti. Se eu tentasse relatar todos os Teus feitos, jamais chegarei ao fim. Que Deus possa abençoar a nossa escritura. Agora os dízimos, ofertas, os irmãos sintam à vontade. O hino 375, segurando. Boa noite, meus irmãos. Amém? Amém? Olha, eu estou sem voz, hein? Vamos lá? Vamos. E o feliz coração de Jesus, e na desfruto gozo da cura, sou por Jesus, em Deus e Deus, eu me leva a glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Não vai depender das circunstâncias, se aconteceu o dia que você queria ou não.
mas porque essa esperança vem do Senhor. E a gente pode viver seguro, feliz a cada dia, por mais que as lutas venham a acontecer. Amém? Quero convidar o nosso pastor. Amém. Edson. Edson é um amigo, ele é líder da juventude da Bíblia ali, né, em Araruama, e tive o privilégio de conhecer esse homem de Deus, né? A turma do Conectinha aí já sabe que é bênção pura. Então, tinha que levar a turma lá, a gente vai aprender, e aí a gente tem assim respeitado o ministério e tem ali trabalhado com muita verdade ali na igreja em Araruama. E ele, com bom grado, aceitou o convite. Ele vai se apresentar, ele vai falar. Aí ele pergunta o tempo, né, que o relógio está atrasado, não sei que horas tem. Que horas tem? 8h10. 8h10. Então ficaria até 9 horas ali. Só o povo vai te ouvir. Entendeu? Vai. E ele é uma bênção. Fica à vontade, vou orar por você aqui. Deus, muito obrigado pela vida do Edson. Muito obrigado que tem militado junto com o pastor Assis ali, falando do amor de Cristo, aquele povo que ama a juventude, aos adolescentes. E é um privilégio ter esse amigo aqui. Também agradeço a Deus pelos dias que oferta a tua casa. Nós te louvamos porque tu és fiel. E a nossa fidelidade vem do Senhor e para o Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, irmãos. Tudo bem? Que prazer estar aqui com os irmãos, respondendo positivamente ao convite desse amigo, pastor Vitor. Nós pudemos estreitar um pouco nossa amizade lá no Conectim, né? E foi uma experiência maravilhosa, né? Eu acho que eu não posso falar muito sobre o Conectim, né? Porque pode ter aqui adolescentes que ainda vão fazer o Conectim, mas o pastor Vitor esteve trabalhando diretamente com a minha esposa, que não pôde vir, irmãos, porque estamos tendo batismos lá na Biba e temos alguns jovens se batizando lá, então ela está me representando lá e ao término aqui eu vou me dirigir até a igreja. Mas meu nome é Edson, tá? Edson Barros, sou discípulo de Jesus, servo do Senhor, esposo da Nani, Maria Elisângela, mais conhecida como Nani, casados há 13 anos. Vamos fazer 13 anos que nós somos casados. Temos um filhinho de 7 anos, que é o Pedro Lucas. E eu sou seminarista da Primeira Igreja Batista em Araruama. Estou hoje na liderança da juventude da Primeira Igreja Batista. É um desafio muito grande. Essa oração dos irmãos. Os irmãos já falaram de mês de maio, batalha contra as famílias, já falaram de batalha contra os músicos, agora eu vou falar de batalha contra os seminaristas. É uma batalha muito grande, irmão, contra os seminaristas, contra aqueles ministros do Evangelho que levam a palavra. Então estejam sempre orando pelos seus pastores, pelos seminaristas, por aqueles vocacionados que estão na obra do Senhor. Nós carecemos muito das orações dos irmãos. O pastor Vitor me falou que mês de maio, né, vocês vão falar logicamente sobre família, e ele já me deu a missão de começar já a falar sobre família, né? Sobre família já no último final de semana de abril, porque ele já falou que ele não vai pregar em maio, mas ele já está de férias desde abril, então, né? Porque o último domingo de abril ele já está aqui passando a missão para que eu comece a falar sobre família. E nós vamos falar sobre família, sobre o agir de Deus. Muito bom cultuar com os irmãos. Trago um abraço do pastor Assis também, ao pastor Vitor, da toda a igreja. Eu comuniquei a ele que estaria aqui, não, vai lá pregar lá no pastor Vitor, vai lá estar com ele, estar com os irmãos, mesmo tendo batido lá na igreja. Ele me liberou para estar aqui. Agradeço também a minha igreja, ao pastor Assis, e agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Então, deixa eu só beber uma aguinha, porque eu sou igual a minha esposa. Minha esposa, quando vai no salão, sabe o salão que tem cafezinho, biscoito, essas coisas, ela aceita tudo. Eu estou vendo a água aqui, eu falei, eu vou aceitar também. Geralmente eu não pego ela primeiro, não, porque os irmãos vão perceber minha mão tremendo um pouco, então eu espero falar um pouco, depois eu pego a água.
Mas vamos conversar um pouco sobre família, um pouco, deixa eu ver aqui, o meu esposo, que seminarista adora esposo. Agora está no telefone, né? Letrinha pequena, não estou enxergando quase nada, mas tudo bem. O chamado que rompe o ciclo é o título da mensagem. O chamado que rompe o ciclo. A gente vem durante o culto aqui, todos nós estamos cantando, estamos louvando, adorando ao Senhor, com louvores que exaltam a pessoa de Cristo, exaltam aquele momento que Cristo voltará e restaurará todas as coisas. Mas eu vou trazer uma mensagem hoje lá daquele livro que é a base de toda a história, de toda a narrativa bíblica, de todo o plano de redenção, e está lá em Gênesis. A gente vai lá para o início, lá em Gênesis, no capítulo 11. E eu vou ler um texto com os irmãos, que agora eu quero... vocês não precisam confessar aqui na frente do pastor Vitor não, tá? Como eu estou aqui de frente com os irmãos, eu vou ver a fisionomia de vocês, tá? O pastor Vitor está de costas. Mas a gente vai ler um texto em Gênesis 11, a partir do versículo 27. Geralmente vocês pulam essas partes, não pulam as genealogias? Sim, né? Não era para falar não, gente. Não era para falar, era só para vocês fazerem assim, tá? Mas a gente vai começar falando aqui sobre a genealogia da família de Terá. Então, é muito importante. Geralmente, irmãos, eu vou confessar a vocês, eu também não prestava muita atenção, não. Vou ser sincero. A gente vê a genealogia, a gente olha assim, meu Deus, vou pular, vou acelerar. Aí você acelera a leitura, acelera, quando chega no final você não entendeu nada de genealogia. Eu fiz um curso semana passada, semana retrasada, eu fiz um curso Pregue a Palavra, um curso de exposição bíblica, foi em cima do livro de Gênesis. Eu trouxe mensagem em cima de Gênesis hoje, eu treinei bastante. Então, o pastor ele trouxe uma mensagem em cima da genealogia que eu fiquei impressionado. Eu falei, gente, eu não prestei atenção nessa aula no seminário. Então, é bom que a gente tenha a oportunidade de rever os conceitos e aprender sempre com a palavra de Deus, porque ela é viva e ela é eficaz. Então, a gente vai se descobrindo aqui na palavra do Senhor. Então, nós vamos ler Gênesis 11, do versículo 27 até o capítulo 12, versículo 9. Uma leitura um pouco grande, tá? Eu confesso aos irmãos. E como eu sou líder de jovens, né, eu tenho uma versão da Bíblia aqui super atualizada, né, na Almeida Revista e Atualizada. A Almeida Revista Atualizada deve estar diferente da versão dos irmãos, tá? Mas a minha versão aqui é essa, eu gosto muito dessa versão, mas confesso que não é a mais atualizada, né? Mas diz assim a palavra do Senhor. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão, ele ainda se chamava Abrão, chamava-se Sarai. A de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar juntos, Senhor, para adorar ao Senhor, exaltar o seu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, por ter se revelado a nós através da sua palavra. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor me use como instrumento da tua vontade para explicar a tua palavra. Fala aos nossos corações, Pai, apesar das minhas imperfeições, Pai. Essa é a oração que eu te faço, agradecido, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Gênesis, ele é o livro das origens. Ele conta ali o início de tudo. Ele foi escrito por volta do século XIII, século XV antes de Cristo, e num momento muito específico, no momento em que o povo de Israel tinha saído do cativeiro egípcio e estava caminhando para a terra prometida. Então se fazia necessário que o povo resgatasse a sua identidade. Eles precisavam entender quem eles eram e quem era o Deus deles. Então Moisés ele escreve o livro de Gênesis, tentando resgatar essa identidade do povo enquanto eles caminhavam. E o livro de Gênesis ele é muito rico de informações, ele é muito rico do plano de Deus. E a gente percebe isso em cada detalhe. Se a gente for começar lá no comecinho, lá em Gênesis 1 e 2, a gente vê Deus criando todas as coisas. E Deus cria todas as coisas de uma maneira perfeita, organizada. A gente vai perceber que Deus vai criando a estrutura da terra, Ele vai criando todas as condições para depois criar o homem. A coroa da criação, não é mesmo? E Ele cria tudo, e Ele depois diz que tudo era tudo muito bom, porque tudo que Deus faz é perfeito. Deus ele é soberano, e Ele, com o poder da sua palavra, Ele vai criando, Ele cria todas as coisas. Mas Deus olha para o homem e percebe que não era bom que o homem estivesse só. Não era bom que o homem estivesse só. Ali eu não estou falando nem de uma solidão, porque o homem estava na presença de Deus. Ele tinha tudo ali. Na presença de Deus nós sabemos que nós não sentimos falta alguma, né? Como diz o Salmo 100. Mas faltava para o homem alguém que lhe correspondesse. Uma auxiliadora idônea, uma ajudadora. E Deus então ele cria a mulher. Osso dos meus ossos, declara Adão quando vê Eva. E então ali o homem se junta à sua mulher e Deus estabelece o padrão de família. Ali Deus estabelece o padrão de família. Homem e mulher tinham tudo em comum, se complementavam totalmente. E não tinham vergonha, não tinham pudor,
Não existia um sentimento de vulnerabilidade entre um e o outro. Eles tinham tudo em comum ali. Era tudo perfeito. Até chegar a Gênesis 3. Né? A gente pode, estou contando a história porque a gente divide o livro de Gênesis em duas partes, de 1 a 11 e de 12 em diante até o capítulo 50. Mas aqui no Gênesis 3, o homem cai. Aquele que tinha o dever de cuidar, aquele que tinha o dever de guardar a criação, ele se omite no seu papel. Ele se omite no seu papel e cai, peca. Então o pecado passa a fazer parte ali da história humana. E o pecado, ele vai se alastrando. Então, o pecado, ele é progressivo. Ele vai contaminando, ele vai se alastrando. Então Deus, em sua infinita misericórdia, ele expulsa o homem e mulher do jardim, para que eles não vivessem eternamente longe da presença de Deus. Deus os afasta do jardim. E logo assim, Eva tem um filho homem. E qual seria a expectativa? Porque Deus, ele expulsa Adão e Eva do jardim, mas ele não os deixa desamparados, ele expulsa com uma promessa. Qual era a promessa? Que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e Deus ali derrama sangue inocente para cobrir o pecado do homem, fazer vestes para o homem e para a mulher cobrir a sua vergonha, já anunciando aquilo que aconteceria, o inocente que daria o sangue por aqueles que pecaram, e a mulher engravida. E nasce um menino. Qual a expectativa? Olha, Deus é maravilhoso, já mandou a redenção. A promessa que Deus havia feito, que da semente da mulher viria aquele que resgataria, que seria o Redentor. A mulher tem um filho, e a história nos mostra que essa era a semente prometida. Nasceu Caim. Não era essa a semente prometida, né? Caim, incapaz de conter o desejo do seu coração, ali Caim incapaz de conter o pecado que batia a porta, ele comete o primeiro homicídio. Comete o primeiro homicídio e passa a viver errante pela terra. E o pecado continuava a se alastrar. A partir dali o pecado continuava a se alastrar, e Deus, ele aplica o seu juízo através do dilúvio. Mas mesmo assim, Deus mostra a sua misericórdia e a sua graça, poupando uma família. Poupando uma família, a família de Noé. Deus poupa a família de Noé, e através de Noé ali, ele dá a ordem, continua dando a mesma ordem que ele dá desde o início, para que Noé multiplicasse, e Noé seria então essa semente? Seria Noé? Não foi. Noé também falhou, Noé também caiu, e o filho de Noé também caiu, Cã, que seria pai de Canaã, também cai, e a gente vê Noé ali amaldiçoando o próprio filho, seria escravo dos demais, e a gente vê que não foi ali através de Noé que viria, que aconteceria esse rompimento de ciclo. Não seria através de Noé. Então a gente chega até um ponto alto também da corrupção humana. A gente chega a Babel. Vocês lembram da história da Torre de Babel? Que o homem ali decide construir um monumento para mostrar a sua autossuficiência, a capacidade de viver sozinho, a capacidade de resolver os seus próprios problemas, a capacidade de mostrar o seu próprio poder. Então ele decide, vamos
fazer uma torre que toque aos céus e ninguém será capaz de nos espalhar na terra. Então Deus vê e misericordiosamente ali confunde as línguas, né, que todos tinham uma língua só, confunde as línguas ali e como isso espalha o povo pela terra. Aí nós chegamos, enfim, à genealogia de Terá. E será que então é Terá, essa família perfeita da qual viria a promessa? Será que é Terá que vai ser o portador dessa semente virada a família de Terá? E é isso que nós vamos analisar. E aqui eu quero trazer para os irmãos alguns pontos que nos mostram e nos contam essa história. Na verdade, 5 pontos. Geralmente são 3, né? A seminarista gosta de falar, né, pastor? Então, vão ser 5 pontos que a gente vai elucidar aqui essa história, a história de Terá. Seria ele a família perfeita para Deus estabelecer a sua aliança? E o primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos está lá em Gênesis 11, de 27 a 32, e mostra aqui para a gente um cenário de incapacidade e de estagnação, do versículo 27 ao versículo 32, mostra aqui um cenário de incapacidade e estagnação. São estas as gerações de Terá, né, que vem apresentando os personagens dessa história. E aqui eu te apresento a primeira incapacidade, Terá. Vocês sabem quem foi Terá? Terá é o pai de Abraão, mas vocês sabem que Terá era um idólatra? Eu quero que vocês abram suas Bíblias em Josué, no capítulo 24. Josué 24, no versículo 2. Ih, já está ali, rápido. Não foi mais rápido que eu aqui, ó. Obrigado, irmão. Eu não estava vendo. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviam a outros deuses. Então Terá, ele servia a outros deuses. É dessa família que vem Abraão. E eu quero trazer essa informação para os irmãos, porque muitas vezes a gente fica pensando: como que eu vou fazer algo? Olha para minha família. Eu não venho de família evangélica. Eu, Edson, não venho de uma família evangélica. Os meus pais ainda não são evangélicos, ainda são católicos. Eu, por muito tempo, eu queria ir para a Piba. Essa é uma história bem engraçada. Eu sempre quis ir para a Piba. Meus pais nunca deixavam. Porque não, nós somos católicos. E você não vai, você não vai, você não vai, você não vai. Se eu tivesse acreditado nisso, nessa incapacidade da minha família, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria vivendo aquilo que Deus já tinha planejado para a minha vida. E com quantos de nós isso não acontece também? Edson, eu venho de uma família disfuncional. Quantas famílias disfuncionais a gente vê hoje em dia? E quantas bênçãos a gente continua vendo Deus fazer através dessas famílias? Se a sua família não está dentro do padrão de margarina, né? Não tinha a família de margarina, aquele comercial da Quali, né? Se a sua família não se encaixa dentro desse padrão, meu irmão, não se preocupe com isso, porque Deus pode mudar a história da sua família. Deus pode mudar a realidade da sua casa. E isso pode ser através de você. Você pode ser um instrumento de mudança
na sua casa. Deus pode entrar na sua casa através de você. Se o seu pai, se a sua mãe, se o seu marido, ele não segue a Jesus Cristo ainda, ele pode passar a conhecer esse Jesus através da sua vida, através da forma como você conduz a sua vida. Terá, ele não servia a Deus. Ele não servia a Deus. Ele era um idólatra. Ele era um idólatra. Ele não servia a Deus. Mas mais para frente a gente vai ver o que Deus faz através da família dele. Essa foi a primeira incapacidade que eu quero destacar nesse texto. A segunda incapacidade, Gênesis 11, versículo 30. Sarai era estéril, não tinha filhos. Como uma família vai nascer através de uma mulher estéril? Me explique. Não tem explicação. Aqui só mostra a incapacidade humana de resolver os seus próprios problemas. Aqui o texto nos mostra como que nós não temos condições de resolver os nossos próprios problemas. Aqui está explícita a nossa incapacidade. Sarai era estéril. Qualquer um aqui poderia dizer, a história acaba aí. Como que Abraão vai ser pai de uma grande nação se a sua esposa não podia ter filhos? Às vezes nós olhamos para a nossa limitação. Para a nossa limitação. Quando nós devemos olhar para o poder do nosso Deus. Porque Deus, ele pode fazer maravilhas. Pode fazer muito mais do que nós imaginamos. Pode fazer muito mais do que nós imaginamos. Aqui era humanamente impossível. Era humanamente impossível. Mas isso não pôde parar o plano de Deus. Isso não pôde parar. Pelo contrário, Deus usa a minha e a sua incapacidade para que a glória dele possa resplandecer. Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias, ele usa aquele que é fraco para que o poder dele, porque a salvação é isso, é pela fé, não é? Não por obras para que ninguém se glorie. Deus, ele usa a nossa incapacidade, e aqui a gente vê a incapacidade de Sarai. Outra questão que a gente vê aqui, outra incapacidade e estagnação que a gente percebe no texto, está lá no versículo 31 e 32. Terá, ele sai de Ur dos Caldeus em direção aonde? A Canaã. Né? Ele sai em direção a Canaã, que Canaã seria, né, a terra da promessa. Né? Só que ele vai até Canaã. Vamos ler. Né? Vamos ver aqui. Né? É o que o texto diz. Né? Tomou Terá Abrão, seu filho, e Eló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Terá, ele não termina aquilo que ele começa. Ele começou. Ele obedeceu até certa parte. Ele foi até certo ponto. Ele foi até Arã. Ele podia ter chegado a Canaã, mas talvez ele tenha se desviado com o conforto. E quantas vezes a gente tem estagnado também na nossa vida? Quantas vezes a gente tem obedecido pela metade? Eu costumo falar que a obediência, ela tem 3 I's. Existem os 3 I's da obediência. A obediência, ela precisa ser imediata. A gente precisa obedecer imediatamente. A gente recebe uma ordem, né? Vocês são casados? Então, você recebe, meu amigo, uma ordem da sua esposa. É melhor obedecer imediatamente, não é não? Tem que obedecer imediatamente, porque senão não é obediência.
filho é um desafio, porque eu preciso mandar ele fazer uma coisa 553 vezes e ele ainda não obedece. Então a gente, quando recebe uma ordem, a gente precisa obedecer imediatamente. Esse é o primeiro I da obediência. O segundo I é que a obediência, ela precisa ser interna. Interna. O que adianta você obedecer, mas o seu coração está reclamando, está murmurando? O pastor pede para você vir aqui para o grupo de oração, você fala, eu vou, pastor, mas o coração está, puxa, tem que ir quarta-feira para a igreja, vou ter que ir agora. Ou outros motivos também, né? A esposa pede para tirar aquela toalha molhada de cima da cama, e você vai, tá bom, vou tirar. Puxa vida, toda hora pede a mesma coisa. Você está obedecendo? Não está, né? A senhora está lá atrás só fazendo assim para mim, né? Concordando. Meu amigo aí do lado deve ser bem obediente. O terceiro I da obediência, ela precisa ser o quê? É imediata, ela precisa ser interna e ela precisa ser integral. A obediência precisa ser integral. Meia obediência é desobediência total. Você obedecer até a metade é desobedecer por completo. Terá, ele foi até Arã. Ele não foi até Canaã. Ele obedeceu pela metade. É a mesma coisa que desobedecer completamente. Ah, mas eu sou bonzinho, eu faço isso, eu faço aquilo. Ah, mas esse pecado aqui eu deixo comigo. É o meu pecado de estimação. Você está desobedecendo. Então, desobedecendo. Obedecer parcialmente é a mesma coisa que desobedecer totalmente. E aqui a importância de terminarmos aquilo que nós começamos. Existem muitas palavras bonitas hoje, né? Procrastinação, né? Ah, eu procrastino muito. Não, você só não faz aquilo que não é prioridade na sua vida. O que não é prioridade, você deixa para depois. Então você precisa terminar aquilo que Deus manda você fazer. Aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, você precisa ir até o fim. Você precisa fazer até o final. Você precisa completar. Deus, Ele fez toda a sua obra em 6 dias e descansou no 7º dia. Descansou no 7º dia porque Ele estava cansado? Não, porque Ele tinha feito tudo que Ele tinha que fazer. Ele tinha completado a sua obra. Então a gente precisa também completar a obra. Nós estamos cansados muitas vezes porque nós fazemos muitas coisas e deixamos pela metade. E a gente se preocupa. Aí a gente se ocupa a mente, a gente vive ansioso por causa disso. A gente abre várias janelas, igual no telefone, né? A gente fica com várias janelas abertas ali e a gente não termina nada. A gente não termina. Meu amigo aqui está concordando comigo também, porque eu sou assim. Tá? Eu tenho essa dificuldade. Eu começo a fazer uma coisa, aí daqui a pouco já estou fazendo outra coisa, minha esposa me pergunta, e fez isso? Terminou isso? Eu falei, não terminei ainda. E isso vai acumulando na sua vida de tal maneira que você fica cansado. Isso cansa. E marido, isso cansa a esposa também, tá? Isso cansa a esposa, porque geralmente os maridos são assim, né? Começa uma coisa aqui, não termina, começa outra ali, não termina, começa outra lá, não termina. Isso cansa a sua esposa, porque ela está pedindo para você trocar aquela lâmpada há quanto tempo? Ela está pedindo para você consertar a tampa do vaso do banheiro há quanto tempo? Estou falando comigo também, porque estava quebrada no casa. Por isso que eu estou dando exemplo. Então, olha, se você quer edificar a sua família, quer edificar a sua casa, você precisa terminar aquilo que você começa. Não dá para você deixar as coisas pela metade. E com Deus também não. Não dá para você servir a Deus pela metade. Marido, não dá para você ser sacerdote do seu lar pela metade. Não dá para você delegar essa função somente ao seu pastor. Você precisa ser um homem de Deus dentro da sua casa.
Você precisa ser sacerdote para o seu filho, para a sua esposa. É teu esse papel. É tua essa obrigação. Então você não pode fazer isso pela metade. Terá, fez pela metade. O que aconteceu com ele? Terminou adorando outros deuses, no conforto de Arã, e lá ele morreu. Lá ele morreu. Ele estagnou. Avançando no texto, a gente vai para o segundo ponto. São 5, meu Deus, eu tenho que terminar. Vamos para o segundo. Gente, já são 8h45. Senhor, já estou 35 minutos. Segundo ponto. Uma ruptura com o passado e o estabelecimento de uma promessa. A gente vê aqui nos versículos 1 ao 3 do capítulo 12 que a gente vê essa ruptura com o passado. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Poxa, se você está falando, eu vou pregar para a família, está mandando o povo sair da tua casa, da tua parentela. Mas às vezes nós precisamos, como novas criaturas, romper com o passado. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós precisamos muitas vezes romper com velhas amizades, precisamos romper com velhas práticas. Terá adorar outros deuses. Dava para Deus estabelecer a promessa dele com Abrão, ele no meio da sua casa idólatra, adorando a outros deuses, seguindo o costume de outros povos. Abrão precisava sair do meio da sua parentela, e muitas vezes a gente precisa sair também desse ambiente de pecado. Você não pode viver num ambiente de pecado. Você precisa romper. E rompimento geralmente é traumático. Geralmente não é numa boa. Geralmente não é, tá bom, vai lá, pode ir. Geralmente é traumático. Você precisa às vezes abandonar um amigo que te faz pecar. Você precisa ignorar um Instagram que te faz pecar. Sabe? Aquele Instagram, você sabe qual é? Aquele Instagram que passa umas fotos que você gosta de ver, que te fazem pecar. Você precisa abandonar. Você precisa romper com isso. Para de seguir. Desinstala o aplicativo do seu telefone. A gente precisa romper muitas vezes com o passado para que a gente possa viver o plano de Deus. Muitas vezes a gente precisa romper. Precisa romper com o passado. E Deus, ele estabelece uma promessa com Abraão. E ele quer estabelecer uma promessa com você. Deus, ele promete a Abraão um novo lugar, um novo povo e um novo propósito. Vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui Deus escolhe uma família para abençoar a todas as famílias da terra. E Deus quer escolher a sua família para você abençoar a todo esse bairro, a toda essa cidade, a toda essa nação. Deus faz isso através de uma família, da família de Abrão. E ele promete que ele abençoaria todas as famílias da terra. E a gente pode ver lá em Gálatas 3, versículo 8. Gálatas 3, versículo 8. A gente... Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Aqui é Paulo falando, né? Que maravilha, que Abraão teve a oportunidade de
ver o que aconteceria. E Deus fez e estabelece essa promessa com Abraão. Avançando aqui para o terceiro ponto, eu quero dizer para vocês que a obediência te leva ao destino. A obediência te leva ao destino. Gênesis 12, 4 a 5. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Aqui a gente já viu a obediência de Abraão. Abraão foi. Deus mandou e Abraão obedeceu. Como eu falei, obediência imediata, integral, interna. Abraão obedeceu. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e o que está escrito? E lá chegaram. O que estava escrito a respeito de Terá? Vou voltar só para a gente ver essa contraposição aqui. Olha, lá no versículo 31, tomou Terá Abraão, seu filho, Aló, filho de Harã, filho de seu filho, Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Então, Abraão cumpriu aquilo que foi designado a ele. O que Terá não fez, Abraão fez. Ele foi até o fim. Ele foi até o final. Ele chegou no seu destino. E a obediência nos leva a chegar ao destino, mesmo sem saber onde ir. Porque Abraão aqui não sabia para onde ir. Vai para a terra que eu te mostrarei. Deus, muitas vezes, ele não mostra o GPS completo para você, não. Ele só te manda ir. Porque às vezes, se ele mostrar, você vai ter medo e você não vai. Ele fala, vai. Mas se você obedecer, ele promete que você vai chegar no destino. A obediência te leva até o destino. No ponto 4, acelerando um pouquinho, caminhamos em território hostil. Nós caminhamos em território hostil. A gente pode ver isso lá no versículo 6, do capítulo 12. Atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Território hostil. Ele estava ali no meio dos cananeus. E onde estão as nossas famílias hoje? As nossas famílias estão nesse mundo, num território hostil. Quantos ataques à família nós temos visto todos os dias? Todos os dias a gente vê um ataque à família, a família instituída por Deus. E nós precisamos continuar firmes, seguir firmes mesmo em território hostil. E a igreja vem mostrando isso. Vem mostrando isso. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, mas está acontecendo isso, a lei e tal, se fizeram agora não vai poder falar isso no culto, vão proibir de ler a Bíblia. Gente, a igreja é percebida desde sempre e ela sempre continua crescendo. Nós estamos em território hostil. Por isso nós não podemos nos sentir confortáveis. A gente não pode se sentir confortável. Você não pode usar a igreja como uma casa confortável, uma sala confortável. Porque na minha sala, na minha casa, eu tenho o lado preferido do sofá. Quem aí tem o lado preferido do sofá? Todo mundo, né? Os homens têm aquele lado que você pode ver o jogo. Se vê o jogo do outro lado, o time perde. Olha a superstição, gente. Olha, é que eu sou botafoguense. Ah, Deus perdoa. Mas a gente tem em casa, a gente tem um lado confortável. E muitas pessoas vêm para a igreja e querem ter o seu lugar confortável na igreja. Querem ter o seu assento já separado, já com o seu nome. Você, pastor, vem aqui e já sabe, quando não vê naquele lugar e fulano de tal faltou. Não veio. Porque a cadeira dele está vazia. Nós não podemos
podemos nos acomodar em Harã. Nós não podemos nos acomodar em Harã. Terá se acomodou em Harã e lá ele morreu. Nós estamos aqui em território hostil para alcançar as outras pessoas, para espalhar o Evangelho de Deus na terra. Essa é a nossa missão. Nós não podemos estar numa cadeira confortável, é ótimo, é muito bom estar num local confortável, climatizado, com boa música, com água. Mas a gente sair daqui para servir. Sair daqui para servir. E o quinto ponto, que ainda tem um monte de coisa para escrever aqui que eu acho que vou pular. A nossa vida deve ser um altar de adoração. A nossa vida deve ser um altar de adoração. No versículo 7 e 9. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua descendência a essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. A gente precisa, a nossa vida precisa ser um altar de adoração ao Senhor. A gente vê esse contraste. No início de Gênesis 11, os homens se juntaram para construir um monumento que demonstrava o seu poder, a sua autossuficiência, que foi a Torre de Babel. E a gente termina aqui a leitura do texto que nós meditamos hoje, vendo que um homem edifica um altar, um monumento, para que o nome do Senhor fosse glorificado, e não o nome dele. Fazendo o caminho contrário. A gente vê em Gênesis, o homem, em Gênesis de 1 a 11, o homem fazendo esse movimento de centrífugo, né? O pessoal que está estudando ainda física aí vai entender melhor do que eu, mas as donas de casa vão entender muito bem, né? Quando bota a máquina de lavar lá para centrifugar, né? Fica as roupas tudo coladinhas na lateral da máquina, né? Porque faz um movimento de dentro para fora, se afastando do meio. E o homem fez esse movimento, ele se afastou de Deus. Ele foi se afastando de Deus de 1 a 11. Do capítulo 1 ao capítulo 11, a gente vê o homem nesse movimento. E a partir do capítulo 12, a gente vê o homem no movimento centrípeto. Acho que é esse o nome. De fora para dentro. Voltando para Deus. Mas essa ação não foi do homem, foi de Deus. Foi Deus que buscou o homem. Porque Deus está interessado na sua criação. Ele está interessado nas famílias. Ele está interessado em você. Então ele vem até você. Vendo Deus a corrupção do homem, ele veio. Vendo Deus a corrupção do homem, ele veio. E caminhou em território hostil. Assim como Abraão caminhou em território hostil, o próprio Deus deixou a sua glória, caminhou no nosso meio. E ele não estagnou. Ele não parou do Getsemane. Ele podia, né? Lá no Getsemane ele: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Ele foi até o fim. Ele derramou o sangue precioso por mim e por você. Ele, Cristo, é a semente prometida. Não foi Caim, não foi Noé, não foi Abraão, não foi Isaac, Jacó, José. A semente prometida, o descendente
não são os descendentes. O descendente é Cristo. É Cristo. Gálatas 3,16, meu amigo. Você que é rápido aí. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Cristo. Ele sim é o perfeito, é a semente perfeita, é aquele que veio resgatar o seu povo, que derramou o seu sangue, que não estagnou, que não parou do Getsemane, ele foi até o Calvário, ele derramou o seu sangue por mim e por você, pela minha família e pela sua família. Através de uma família, Deus decidiu abençoar a toda a terra. E se a gente for ler outra genealogia, se a gente for ler a genealogia de Jesus, a gente vai ver que foi através dessa família. Vocês vão ver o nome de Terá, que é a genealogia de Jesus. Então, Deus, ele não busca famílias perfeitas. Ele quer famílias que obedeçam a sua voz, que obedeçam ao seu chamado. Deus, ele está chamando a minha e a sua família a caminhar em obediência a ele. Amém? Amém. Pastor? Meus irmãos, glória a Deus. Deus é bom. Então nós entendemos que a partir de você, vamos avançar para a missão cumprida que Deus te deu para cumprir como família, né? É você que irá fazer isso. Você está vivo, né? Então vamos cumprir a nossa missão, ou completar a missão até que Ele venha. Amém? Vamos estar orando a Deus. Vamos por oração, atenção. Deus, muito obrigado que o teu servo falou aos nossos corações e devemos ouvir a tua voz como família feita pelas suas mãos, família do Senhor. E através da família de Deus, família cristã, não vamos negociar nada. A nossa missão é proclamar o Evangelho como família. A nossa missão é ensinar aos nossos filhos que o Senhor é o Salvador deste mundo. E vamos cumprir essa missão. E não queremos morrer sem cumprir isso. Queremos estar no céu glorificando ao Senhor. E que o amor do nosso Deus Pai, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e o Espírito Santo, seja com todos nós. Amém? E amém. Deus abençoe. Que tenha uma semana em paz em Cristo Jesus. Até quarta, querido Deus. Também é esse? É Botafoguense também? Aí quebrou.